Jornal, muito boa noite. Avançamos agora para o comentário habitual às sextas-feiras neste último jornal. São meus convidados o deputado Eduardo Teixeira, do PST, e o deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Deputado Eduardo Teixeira, começo por si. O Governo quer vender a TAP a todo custo? Antes de mais, boa noite. Eu não diria isso de forma alguma. Privatizar não é nenhum capricho do Governo, nem é nada que seja ilegal. Aliás, é algo que herdamos do passado, de posições e tomadas firmes de governos passados nesta matéria. E é bom que se tenha essa noção. Não se pode governar um país, independentemente dos ciclos políticos, a fazer marcha atrás e a meter primeiras velocidades ou estabilizar nas quintas ou sextas. Tem que se governar um país tendo um rumo e tendo uma consistência. E, portanto, este processo da TAP é um processo que todos sabemos que é feito para garantir a sobrevivência da empresa e que foi feito tudo para que também este processo trouxesse competitividade e que fosse participado. Bem, sabemos das questões que houve pelo caminho. A TAP tem uma situação financeira, ainda há pouco víamos na peça, que é absolutamente desastrosa, prejuízos de 85 milhões de euros, uma dívida superior a 1.000 milhões de euros. 1.062 milhões de euros antes de tudo isto acontecer em relação às greves. Só as greves que foram tidas no ano de 2014, no ano passado, os custos foram superiores a 100 milhões de euros. Estamos a falar de uma empresa cujos capitais próprios são negativos em mais de de 500 milhões de euros, 562 milhões de euros de capitais próprios negativos e prejuízos acumulados de forma brutal. E, portanto, a dívida será muito grande. E será que a TAP vai também ser vendida por muito pouco? Não sabemos, isso aí é a grande dúvida que temos. Nós sabemos que houve hoje 3 propostas firmes de 3 empresas, uma delas portuguesa, outra de capitais brasileiros e outra internacionais, que têm intenções de comprar até 61%, não sabemos qual o valor, o limite e a percentagem que está aqui em causa. Sabemos sim que 5% da privatização da TAP será reservada aos seus trabalhadores, está isso no prospecto e nas condições de compra, e que o Estado garante para si uma percentagem superior a 1/3, ou seja, 34%, a que se soma mais 5% dos próprios trabalhadores. Estamos a falar de 12 mil funcionários que tem aquela empresa, Carla. Estamos a falar de uma empresa que só nestes 10 dias, e para termos aqui um termo comparativo, só nestes 10 dias de greve tinha de reservas firmes 300 mil viagens e que só conseguiu embarcar 215 mil passageiros, porque parte deles não embarcaram, fora todos aqueles que já na TAP e que se estima que sejam superior a 50 mil passageiros, sabendo que estava num processo de greve. E, portanto, os custos ultrapassam bem o montante que foi estimado e que foi certo das greves passadas. Sim, que foi 100 milhões de euros. Foram centenas de milhões de euros de forma irresponsável. Eduardo Teixeira. Bem, sobre as declarações de António Costa, eu acho que é importante pormos aqui em cima da mesa 2 ou 3 dados. Eu penso que ele quis amedrontar os concorrentes. Eu penso que ele quis, de alguma forma, ameaçar também os concorrentes, que caso concorressem e que caso ficassem selecionados, poderia o negócio vir a ser revertido. Bem, nós vivemos no Estado de Direito, o Governo não está a fazer nada que seja ilegal e, portanto, não se pode agora fazer e a seguir deixar de fazer ou desfazer, custando o que custar e seja o preço que for. Não. Mas a 5 meses das eleições, Eduardo Teixeira, a 5 meses das eleições, faz sentido manter um processo que o PS promete combater? Sabe há quantos anos é que se fala da privatização da TAP? Sabe há quantos anos se negociou com os sindicatos da TAP a privatização? Seguramente há mais de 15 anos, pelo menos os pilotos invocam um acordo tido em 99, e pronto, em 99 já lá vão 16 anos, sobre algo que todos sabemos que é absolutamente necessário. E eu não vi, e este é de facto algo que os portugueses têm que reter na sua memória, nas responsabilidades que António Costa teve, nunca vi nenhuma reserva quanto à privatização da TAP, quer ela fosse parcial, quer ela fosse total. E António Costa já teve, desde 1999, diversas responsabilidades governativas, quer ao nível do Governo Central, quer ao nível do Governo Local, em que foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e, como vimos, inventou aquela questão das taxas
taxinhas para criar obstáculos ao desenvolvimento do turismo e para que se criasse daqui mais receita, criando um imposto indireto propício a que se criasse problemas à vinda dos turistas. E esta situação, para mim, é bem clara. Nós estamos a falar de algo que todos sabemos que é absolutamente necessário há muitos e muitos anos. Já foi decidido há muitos e muitos anos. Passou de governos e bem sei que é mais fácil subir para o lado e não tomar decisões, como estávamos e levou a situação do país ao ponto que chegou. Agora, este governo foi absolutamente determinado, tem um timing, tem algo que todos sabíamos que assim seria, muda o estilo de António José Seguro para António Costa só apenas com base numa única questão em relação a esta matéria. É que António Costa está a gerir o dossiê TAP a pensar em eleições e daqui tirar mais-valia dizendo que é contra o que o Governo está a fazer, sabendo ele todo o historial do Partido Socialista nesta matéria. E António José Seguro não governava, ou não governava o seu partido a pensar em eleições porque não estava em eleições, governava apenas em reforçar a sua liderança. Bem, se calhar António Costa tem inaugurado aqui um estilo de só estar contra tudo, mas nós não sabemos verdadeiramente o que ele quer. Estamos perante uma situação em concreto que nos faltam dois dados fundamentais. O primeiro é o conjunto dos estudos necessários para toda a verdade política nesta questão. Achas bem o líder do maior partido da oposição, com as responsabilidades que tem de ser líder do maior partido da oposição, que vai disputar umas eleições a tentar ganhar essas eleições, que venha de forma irresponsável no meio de um processo que está na sua fase final, no dia antes de entregar as propostas, e ficará no futuro saber se isto desvalorizou ou não o negócio com o Estado. Se isto desvalorizou ou não, mas que amedrontou e avaliar com o que o Governo disse ainda ontem, que os próprios concorrentes em conversas tidas com a parte pública que trata dessa questão, ficou muito preocupada. Estamos a falar de algo que foi competitivo e participado. Foram 3 propostas, não foi só uma, nem 2, foram 3 propostas. Achas que é razoável o líder do maior partido da oposição, no dia anterior à entrega das propostas, fazer as declarações que fez, amedrontando os concorrentes? Eduardo, acho muito simpático que utilize o papel de... Não, deixa-me só... Claro. Acho simpático, muito simpático que utilize o papel de pivô, de moderador. Acho muito simpático. Eu respondo com muita... bem a resposta. Não, com muita facilidade. É a questão da responsabilidade. Mas responsabilidade no dia anterior. Eduardo, desculpa, tu não podes fazer as perguntas, dar as respostas, permite-me só ter resposta, até porque me interrompeste anteriormente. Não. O Estado fica com uma posição qualificada na empresa. Mas com resposta? Claro que não, porque tu não respondeste ao cerne da questão. Ninguém que seja responsável... Porquê que o António Costa defendia que não se devia privatizar? Eu sei que estás numa parte incómoda para responder essa questão e eu compreendo e desculpa essa questão. Tu respondeste durante meia hora. Não satisfeito, fizeste a pergunta. Dia antes da entrega das propostas, achas que faz sentido amedrontar os concorrentes nesta questão? O António Costa há muito tempo diz que é contra esta privatização. Não é um dia, é uma hora que seja, Eduardo. A ver se o Governo tinha consciência. Não é lamentável a importância que este setor tem. E também custou muito dinheiro, ou custará muito dinheiro, veremos, esta questão. Hoje estás muito interventivo. Carla, se nós continuarmos com este ciclo recessivo em relação aos capitais da empresa, não ao negócio. Infelizmente sabemos que o mês de abril já foi um mês que se refletiu negativamente, a TAP recuou em reservas de 1,4% face ao mês anterior e face também de forma relevante ao ano transacto. Isto já se refletiu, este impasse que se verificava na TAP de querer acreditar que aqueles pilotos, ou aquela percentagem mínima de pilotos que dominavam o sindicato e que até alguns deles ganhavam muito com isso, faziam travar um processo com base numa decisão em 1999, que depois disso o Partido Socialista até defendia passar por cima, nem deixar ficar nem 5%, nem 1%, como nós estamos a prever para os trabalhadores terão ainda um papel acrescido na gestão da empresa porque passam a ter 5% do seu capital social. Terão essa prerrogativa de ter uma opinião, para além de todos os assentos onde possam dar opinião e fazer determinações, tenham aqui um papel acrescido de responsabilidade, porque também terão um papel na posse e na propriedade da empresa. E isto é bem claro. No passado, no governo de José Sócrates, houve quem defendesse a privatização de 100% daquela empresa. Nós não o fizemos. Agora, que está tudo a ser feito
para evitar que haja despedimentos. Claro, Carla, isso é verdade lá para Alice. Nós queremos que a TAP tenha futuro, a continuar assim, com 500 milhões de euros. 500 milhões de euros de capitais próprios negativos, uma dívida de mais de 1.000 milhões de euros, 12 mil funcionários, o negócio a decrescer por causa da questão das greves. A cada greve que se faça são dezenas ou centenas de milhões de prejuízos. Isto não pode continuar. E o líder do maior partido da oposição não ajudou nada com as suas declarações, quer a quem tenha vontade de criar parceria na TAP, nem para com os seus trabalhadores que têm que defender os seus postos de trabalho. Isso é a parte, com certeza, mais importante desta questão. Então, Carla, de forma muito sucinta, algo que o Manuel Mota disse, de forma muito, que eu considero que é relevante. Comparar a TAP com o que se passou nos taleiros da Vais Ver o Castelo. E, passado este tempo em que o Governo não ficou à espera sentado de adiar a resolução de um problema, conseguiu resolver o problema, aquela empresa já tem negócio, a atividade naval foi mantida em Portugal, a construção naval foi mantida em Portugal e foi mantida em Viana do Castelo. E o que resulta daqui é que a Comissão Europeia, na semana passada, emitiu um comunicado dizendo que, se não fosse feito o que foi feito, a empresa tinha que devolver 290 milhões de euros, grande parte destes 290 milhões de euros deve-se, com certeza, António Mota, e não é tico com o ponto dedo, mas aponto o dedo ao Partido Socialista e ao Carlos César, que é o presidente do teu partido. O Carlos César, ao não aceitar aquele navio, acabou por assinar a certidão de óbito, porque aqueles funcionários tinham que receber o seu salário, apesar de o governo açoriano ter recomposto as suas contas numa empresa pública e ter tirado uma empresa pública nacional para a desgraça. Deputado Eduardo Teixeira, as sondagens recentes mostram também que o acordo PSD-CDS não será o acordo que os portugueses querem. O PS já vai à frente. Eu acho que é bom pensarmos o que se passou em Inglaterra e, portanto, no Reino Unido portanto, não quero aqui comentar muitas sondagens, porque conhecemos duas. O Jornal de Negócios também avançou com uma e o Correio da Manhã, em que dava um impacto técnico entre os dois, entre a coligação PSD-CDS e o PS. E, portanto, isso penso que é pouco relevante nesta fase. O que é importante é que os portugueses não se esquecerão, face a tudo o que nós temos falado. Ainda há pouco falávamos de um dossiê TAP, em que o Partido Socialista quer reverter, mais uma vez, quer voltar para trás, que este Partido Socialista e a liderança de António Costa não traz nada de novo e que os portugueses saberão que com este Partido Socialista não poderão confiar. Eu acho que isto é muito importante que se diga e na entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro hoje deu, eu não posso estar mais de acordo, até porque esta semana também aqui um registro nessa matéria, vimos o que se passava em Itália, o que se passou em Itália, aliás, que foi aprovado um pacote legislativo no sentido de que quem ganha e governa com maioria, ou seja, criar condições de governabilidade e estabilidade dos mandatos. E isto é muito importante. Nós temos 12 legislaturas, ou seja, fomos 12 vezes a votos no Portugal Democrático, mas já temos 19 governos. Ou seja, pode acontecer, e aconteceu já pelo menos 7 vezes, de haver numa legislatura mais de que um governo. Isso não é benéfico, sabendo que há governos como este governo que chegou a legislatura chegará a legislatura até ao fim, e houve governos como com António Guterres e com Cavaco Silva que também chegaram até ao fim. E, portanto, é muito importante sabermos no ponto em que nós estamos, reformas muito difíceis que foram efetuadas ao nível da saúde, da educação, ao nível da administração interna, da defesa. Nós temos a reforma da defesa feita até 2020, que pensemos em ter estabilidade governativa. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro que disse de forma clara, o que é importante é os portugueses saberem o que é que têm em cima da mesa na sua decisão e no momento em que irão votar. Dar uma maioria absoluta a um governo composto por 2 partidos que governou Portugal e que conseguiu tirar Portugal da bancarrota, essa é a verdade, ou, do outro lado, dar uma maioria absoluta a um Partido Socialista com todas as incertezas de alguém que acaba por não conhecer o trajeto que se predispõe quando é líder, combateu, agora falávamos das sondagens, um antigo líder do seu partido com base em sondagens porque não descolava das sondagens. O facto é que António Costa não descola mesmo e, portanto, nós temos aqui um problema, é que estas 2 sondagens, quer seja confortável para o Partido Socialista evocada pelo António Mota, quer seja aquela que dá um impacto técnico que saiu primeiro esta semana, nenhuma delas com certeza interessa nem à coligação nem ao Partido Socialista,
porque quem ganhar tem que ganhar com a estabilidade. E aqui apontar o dedo ao Partido Socialista, que não quis, ao longo desta legislatura, fazer o que fez feito, por exemplo, a Itália, que é criar condições legislativas para que houvesse estabilidade nos mandatos. O Partido Socialista nunca quis sentar-se à mesa, apesar dos apelos do Sr. Presidente da República, para que se criassem essas condições. Vão ter que ser os portugueses a reconhecer neste governo a virtude da governação e o esforço que eles fizeram e, portanto, não cair novamente no erro de dar uma oportunidade a um Partido Socialista de governar Portugal e tentar desfazer, como é o que está a ser feito na TAP, ou tentar ser feito na TAP, desfazer o que supostamente tem que ser feito. A diferença, de facto, é abissal entre o posicionamento do PS, que não fará nada do que está a dizer e do pouco que disse, só está a tentar desfazer o que foi feito, não esquecendo-se de que grande parte do que foi feito foi o necessário que derivava de retirar o país da bancarrota. Mas isso é passado e acho que os portugueses, as eleições não servem só para julgar o passado, porque senão o Partido Socialista nem sequer com certeza ir a eleições, servem para representar uma vontade para o futuro. E esta é a grande questão. O projeto que o Partido Social Democrata, do pouco que nós conhecemos do PS, é de facto abissalmente diferente do que António Costa tem preconizado. Porque a nossa posição e o nosso programa passa por recuperar a economia, mas recuperar a economia não é com base no consumo, não é com base em voltarmos a ter uma balança comercial negativa que durante 70 anos, desde 1951, durante quase 70 anos foi negativa. Portugal hoje tem uma balança comercial há 2 anos consecutivos positiva e esta recuperação da economia tem que ser de forma sustentada. Nós queremos dar poder de compra aos portugueses com base no aumento da produtividade, não com base em endividamento e com base em aumento de consumo. É uma diferença abissal em que eu acho que muito rapidamente. O problema é este. Muito bem, mas senhores, fica por aqui o comentário desta semana. Encontramos-nos de hoje a 8 dias. Foi um prazer tê-los connosco e um bom fim de semana. Igualmente. Obrigado.